Eliseu. Vamos aplaudir Jesus mais uma vez na vida do pastor Eliseu. Eu quero enfatizar, queridos, nós não vamos ter o culto amanhã de manhã, tá? O culto de amanhã de manhã, domingo de manhã, nós não vamos ter. A gente está cancelando. Hoje nós vamos ter aqui o pastor Eliseu Bueno, ele estará conosco. E amanhã à noite, novamente, o pastor Eliseu Bueno estará compartilhando conosco mais uma vez a palavra de Deus, né? Abra seu coração, tenho certeza que o Senhor tem uma palavra para a sua vida. Amém, queridos? Obrigado. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua casa. Deus te abençoe em nome de Jesus. Que bom voltar a essa casa. Que bom, que bom, que bom. E é verdade. A gente tomava café das 8 da manhã até meio-dia. O ruim é que ele não deixava eu dormir até mais tarde, né? Era um tempinho que eu tentava, Edinho, dar uma descansada, mas não conseguia. Obrigado, meu pastor. Obrigado pelo convite. Pastora Cris, demais pastores da casa, amigos. Eu, antes de ministrar, quero fazer menção do Sérgio que... Eu gosto de andar com duas pessoas. Que a Bíblia diz que bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, amém? Então hoje só veio a misericórdia, o bondade não veio. Eu queria muito que o bondade tivesse vindo. Mas o Sérgio é um amigo querido, um dos líderes da comunidade profética ali na igreja. Tem desenvolvido um trabalho fantástico de treinamento e capacitação dentro do ministério profético. Eles têm uma escola dentro do Instituto 3E6. E esse ano eu botei eles para trabalhar. Eles vão fazer 5 escolas esse ano. E a gente estava fazendo as contas. E no final desse ano a gente vai ter formado 200 pessoas. E nós fazemos um modelo bem legal, Saulo. A gente faz toda a aula profética, o prático dos alunos após cada aula. E nós culminamos um prático com todos num culto profético. Onde os alunos praticam com a igreja, praticam com pessoas que eles nunca viram. É um meio de evangelização, mas também um meio dos alunos estarem aprendendo e se capacitando. Então, só veio misericórdia hoje. Mas Deus foi bom comigo, que me presenteou com a vinda de um amigo. Anderson, fica de pé, querido. Fica de pé. Gisele, por favor. São amigos queridos em Blumenau e nós temos a alegria de desenvolver o mesmo ministério empresarial. O Anderson, ele lidera uma operação do C12 lá em Blumenau. Se você me segue nas redes sociais, você já deve ter visto eu fazer uma ou outra publicação sobre isso. Nós temos uma missão de capacitar CEOs e empresários cristãos. Esse é o nosso papel. E eu lidero uma operação em São José. Eu cuido de 21 empresas, empresários cristãos, em tempo integral, caminhando junto com esse empresário, indo nas empresas, capacitando funcionários, cuidando da vida dele. E o Anderson tem o mesmo papel em Blumenau. Quanto tempo é daqui para Blumenau? 1 hora? Bem que você podia plantar um grupo aqui em Balneário, né? Então assim, de verdade, gente, se você é um empresário, um CEO de uma empresa, um presidente, um executivo, e você é cristão, por favor, fale com o Anderson antes de você ir embora. Chega para ele e fala, o que é esse negócio de G12, C12, o que é? Ele vai conversar com você, você precisa participar disso. Nós nos dedicamos ao empresário cristão. A nossa vida empresarial, eu tenho 20 anos de multinacional. E depois de 20 anos de multinacional, eu decidi pastorear, cuidar de empresários cristãos com uma cosmovisão totalmente bíblica. E o Anderson tem esse papel em Blumenau. Eu falei para ele, cara, vamos lá que faz tempo que a gente não se vê. Queridos, está preparado? Sabe quando o pastor vira para você e fala assim, olha, você pode pregar no tema do ano ou você fica livre. Mas primeiro ele disse, você pode pregar no tema do ano. Se ele tivesse me deixado livre, ele ia dizer assim, se você pode ficar livre ou no tema do ano. Mas eu quero ser fiel ao meu amigo, eu quero pregar no tema do ano.
eu vim para cá dizendo assim, Deus, o que eu vou fazer lá? Além de dormir num lugar gostoso, obrigado pastor, já recebi. Além de rever os meus amigos, além de comer uma comidinha boa, um cafezinho gostoso, eu não saí de São José para passear, eu saí de São José debaixo de uma missão. E quando ele compartilhou comigo o tema do ano, eu falei assim, Deus, e agora? Porque como você falar de provisão celestial depois de 2 anos de pandemia, ou quase saindo de uma pandemia, ou volta uma pandemia, e um maluco pega uma bomba, sai da Rússia, joga na Ucrânia, e aí? Como falar de provisão divina em meio a um caos, ou em meio a uma saída? E eu falei, Deus, obrigado pelo tema do ano. Mas existe um texto nas Escrituras, quando Moisés, ele dá um grito, debaixo de uma orientação de Deus, que Deus utiliza ele para falar assim, aquietai-vos e sabeis que eu sou o Senhor. E esse é o texto, esse é o tema que eu quero compartilhar com você nessa noite. Abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 13, verso 17. Sua Bíblia, seu aplicativo, eu sei que você vai olhar aqui na tela, mas você podia abrir a Bíblia, você podia abrir o aplicativo. Como eu já disse para você, não é pecado riscar a Bíblia, pode riscar, pode escrever, pode grifar. Você vai ser tremendamente edificado essa noite. Espírito Santo, obrigado pela oportunidade de servir a noiva, de servir a igreja do Senhor Jesus. Nós te agradecemos porque estamos assentados à beira da mesa para comer do pão sagrado. E eu recebo esse momento com muita gratidão no coração. E eu peço que você tenha total liberdade de falar, de ministrar, de curar a vida de cada um que está aqui, por causa de Cristo Jesus, amém. E aconteceu que quando o faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto, porque Deus disse, para que porventura o povo não se arrependa vendo a guerra e volte ao Egito. A pergunta é, por que Deus leva eles pelo caminho mais longo? O próprio texto responde, para que eles, vendo a guerra, não queiram voltar. A Bíblia me ensina que tolo é aquele que considera o dia de hoje, pior do que o dia de ontem. Mas Eliseu, você não sabe o meu dia de ontem. Não, eu sei o dia de hoje. Eles estavam saindo da terra do Egito. Eles estavam nesse processo de êxodo. E Deus brada do céu, olha, vocês vão sair. Ufa! O RH celestial fecha a folha de pagamento, Edinho. 430 anos de folha de pagamento fechada. 600 mil homens sendo despedidos, fora mulheres e crianças, aproximadamente 2 milhões de pessoas. Deus estava tirando eles do Egito, mas o Egito ainda estava dentro deles, e o texto sagrado diz que Deus conduziu eles por um caminho, pelo caminho dos filisteus. Provavelmente esse caminho era mais longo, provavelmente esse caminho era mais difícil, mas a questão não é o caminho, a questão é que Deus estava no caminho. Esse é o ponto. E ele diz assim, para que eles não se arrependam, eu vou levar ele por aqui. E o texto diz, mas fez Deus o povo rodear pelo caminho do deserto do Mar Vermelho, e armados os filhos de Israel subiram da terra do Egito. Deus estava tirando eles do ponto A e levando eles para o ponto B. É Deus quem faz isso na minha vida e na sua vida, nos tira de um lugar e nos coloca no outro, mesmo que o caminho seja difícil. Mesmo que nós não venhamos a compreender qual é o caminho, mas Deus não me chamou para compreender o caminho, Ele me chamou e me faz entender, eu estou com você no caminho. A Bíblia diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo, a tua vara e o teu cajado me consola. Ou seja, Ele está no caminho, mesmo que seja um caminho de morte. Aleluia! E o verso de número 20, diz assim, e o Senhor ia diante deles, de dia, numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, e de noite,
numa coluna de fogo para os iluminar, para que caminhassem de dia e de noite. Irmão, perceba que eu e você podemos caminhar tanto de dia quanto de noite. O texto sagrado mostra que havia uma direção, havia uma proteção, havia uma cobertura. O texto me ensina que Deus está dizendo para o povo: ei, vou fazer você ir por um caminho que você não quer, mas eu quero te lembrar, eu estou com você no caminho que você não gosta de andar. E eu coloco para você uma coluna. Irmão, vamos avançar um pouquinho. Imagine você vendo um êxodo de 600 mil homens andando, e você vê uma nuvem durante o dia, e as pessoas sabiam que aquela nuvem, aleluia, era o Deus de Israel conduzindo e protegendo o povo. Preste atenção nisso. Você sai para trabalhar, você tem uma nuvem sobre a sua vida, e todo mundo sabe que o Deus de Israel é aquele que protege a sua vida. E todo mundo olha e diz assim: uau, que coisa doida. A nação de Israel era a única nação que tinha Deus. As outras nações tinham reis. As outras nações tinham homens, Anderson. Mas a nação de Israel tinha o próprio Deus. Quem é esse povo? Ah, é o povo da nuvem. Quem é esse povo? É o povo do fogo. Mas esse povo consegue caminhar durante a manhã, consegue caminhar durante a tarde, e consegue caminhar durante a noite, sim, porque o Deus deles é o Deus que dá a direção durante o dia, e é o Deus que dá a direção durante a noite. Eu não sei se você está num período de dia ou de noite na sua vida, mas uma coisa eu sei: sendo de dia ou sendo de noite, Ele está no caminho, Ele está nos protegendo, aleluia. E o texto mostra, olha que interessante, a nuvem fazia o quê? Dava direção. Porque quando a nuvem se movia, eles deveriam levantar o acampamento e seguir a nuvem. Mas durante a noite, a nuvem, a coluna de fogo iluminava, a coluna de fogo ela dava proteção. Ou seja, aconteceu 3 coisas com o povo de Israel quando eles saíram do Egito. Primeiro, provisão. Segundo, direção. Terceiro, proteção. Você pode falar comigo? Provisão, direção e proteção. Proteção por quê? Preste atenção nisso. Quando eles saem do Egito, como eu falei para você, o RH do Egito teve que fechar a folha do pagamento. Mandou todo mundo embora. Tanto que em 1990, o Egito moveu uma ação contra Israel, pedindo uma indenização, porque o Egito quebrou financeiramente naquele momento de despedir os escravos. Eles saíram com o quê? Com provisão. Saíram com dinheiro, saíram com recurso, estavam presos. Olha o que a obra de Cristo faz na nossa vida. Uma hora eu estou preso, debaixo do jugo de Satanás, preso. A hora que eu saio, o que vem na minha mão? Provisão. Ei, preciso te lembrar, estávamos no reino das trevas e fomos transportados para o reino do Filho do seu amor. Quando estávamos no reino das trevas não tínhamos nada. Quando fomos transportados para o reino do Filho do seu amor, a primeira coisa que veio na nossa mão foi provisão. Se você tivesse acreditado nisso, você tinha dado um amém? Porque eles estavam presos, agora eles estão livres. O que eles recebem? Provisão. Mas o que eu faço com provisão sem direção? Aí vem a nuvem. Irmão, provisão sem direção, a gente se perde. Provisão sem direção é ruína. Provisão sem direção gasta dinheiro com aquilo que quer. Por quê? Porque lá em Êxodo 32, quando Moisés sobe, fica 40 dias longe do povo, o povo olha e diz assim: olha rapaz, eu acho que esse Moisés aí, ele tirou férias. Você sabia que tem crente que não pode ficar 30 dias sem falar com o pastor que desvia? Pastora, foi o que aconteceu. Ficaram 40 dias e nem terminou os 40 dias. Vamos fazer um bezerro de
ouro. O problema foi fazer o bezerro de ouro? Não, o problema foi fazer o bezerro de ouro e falar que aquele bezerro era Deus. Por quê? Porque eles vieram de uma cultura de 430 anos, dizendo, olha, isso aqui é um Deus, essa estátua é um Deus, essa estátua é um Deus. Só que ouro na Bíblia quer dizer divindade. O problema não foi fazer o ouro, não foi fazer o bezerro. O problema foi fazer o bezerro e falar que ele era Deus. Atribuiu àquela imagem a divindade por causa do ouro. Ou seja, o meu e o seu recurso financeiro sem direção, nós vamos construir um tabernáculo ou vamos construir um bezerro de ouro? Porque em Êxodo 25, na construção do tabernáculo, a Bíblia diz que todos os pingentes de ouro, todas as correntes, todos os colares, todos os utensílios que eles tinham, era para ser ofertado para a construção do tabernáculo. Trazendo para os dias de hoje, podemos fazer uma alegoria à casa de Deus. Ou seja, perceba que se você tem provisão sem direção, você pode construir um bezerro de ouro. Mas Deus é misericordioso. Manda uma das tribos matar ao fio da espada todos aqueles que fizeram bezerro de ouro. Aí ele pega aquele bezerro de ouro, uma peça de 32 quilos, se você fizer a conta, vai dar alguns milhões de reais. Moe aquele ouro, vira pó, coloca na água e manda o povo beber. Agora você vai entender o texto. Se ouro é divindade, Cristo em vós, a esperança da glória. Por um tipo, por uma projeção profética, por uma tipologia, Cristo já estava habitando no meio do povo, a hora que o povo tomou aquela água com ouro. Mas queridos, quando eu e você temos a provisão, quando eu e você temos a direção, eu e você precisamos de proteção. Por isso que vem a coluna de fogo. Posso profetizar na sua vida? 2022 é o ano de nós termos provisão, é o ano de nós termos direção, mas é o ano de nós termos proteção. Só que para eles, a nuvem separada, o fogo separado. Pós-Calvário, para mim e para você, eu já tenho a nuvem e eu já tenho o fogo. Pessoa do Espírito Santo na minha vida. Mas deixa eu continuar a leitura do texto. O verso de número 22 diz: nunca tirou de diante do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Aí você precisamos ter essa certeza, não estamos sozinhos. É uma certeza. Ah, Eliseu, eu levantei de manhã e fui trabalhar, você não está sozinho. Eliseu, eu estou indo negociar, você não está sozinho. Eu estou indo comprar, você não está sozinho. Eu estou indo para a faculdade, você não está sozinho. Aonde quer que você vá, aonde quer que você entre, o texto diz: nunca tirei de diante deles a nuvem de dia e a coluna de fogo da noite. E isso é uma realidade, só mudou o tipo. Por isso que eu e você precisamos participar de uma escola profética para entender quais são as nossas personalidades proféticas, para entender como é que Deus fala com a gente. Quem aqui é da igreja e não fez ainda escola profética? Levanta a mão. Pronto. Pastor, próxima turma está aí, ó. Pode fazer. E eu estou falando muito sério. Pode fazer. Nós estamos tendo experiência de pessoas que não sabiam como Deus falava com elas. E participar de uma escola profética não é privilégio do ministério profético, porque todo crente, debaixo desse céu e em cima dessa terra, tem uma personalidade profética. Todo crente. Isso não é privilégio. O Sérgio é professor de cultura de cura e a esposa dele é professora de personalidade profética. Fizemos um exercício a semana passada na escola e colocamos a pessoa no centro e as pessoas iam tendo impressões, visões, iam desenhando, entregando palavras.
Ou seja, ela estava descobrindo como Deus falava com ela, e aquela pessoa que estava falando estava descobrindo como Deus usava a vida dela. Você como empresário, você precisa saber para ontem qual é a sua personalidade profética, como Deus fala com você. Você que é pastor precisa saber qual é a sua personalidade profética, como Deus fala com você. Você membro da igreja, você precisa saber a sua personalidade profética. Senão uma hora você vai achar que é a sua alma, outra hora você vai achar que é a pizza de 4 queijos que você comeu, outra hora você vai achar que é a feijoada que fez mal. Não, irmão. Eu preciso ter essa consciência, não importa se é de manhã, não importa se é à tarde, não importa se é à noite, é a coluna de nuvem que anda comigo, é a coluna de fogo que anda comigo. Ele me deu provisão, Ele me deu direção e Ele me deu proteção. Se eu estou falando num ano de provisão celestial, eu preciso entender que quando eu recebi Jesus como Senhor e Salvador, essa provisão já veio até mim. Mas o texto não para aqui. Então Moisés falou, capítulo 14, verso de número 1. Então o Senhor falou a Moisés dizendo: fala aos filhos de Israel que voltem e que se acampem diante de Pi-Airote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon. Se você está procurando algum nome para colocar no seu filho, num projeto, tem alguns nomes aqui que você pode usar. Em frente deles assentaria o campo junto ao mar. Então Faraó dirá dos filhos de Israel: estão embaraçados na terra, o deserto os encerrou. Queridos, você sabia que quando Deus age na minha e na sua vida, quando Deus está no nosso projeto, quando Deus está na nossa família, quando Deus está na nossa empresa, sabe a primeira coisa que Deus faz em relação aos nossos inimigos? Muda a percepção deles. Eliseu, por quê? Ora, porque o texto diz que foi Deus que fez eles andar por outro caminho. Esse outro caminho não cabe na lógica de ninguém, só cabe na lógica de Deus. E a hora que os inimigos olham e dizem assim: eles estão perdidos. Mas você sabe que você não está perdido. Alguém disse: ô glória. Irmão, você não está perdido. É Deus que está conduzindo a sua vida. Eu queria que o Sérgio fizesse um exercício, mas não vou deixar ele fazer. Um exercício que a gente faz que é verdades, mentiras e verdades. Eliseu, eu me sinto perdido. Não, isso é uma mentira. Qual é a verdade? É o Senhor quem vai à minha frente, quebrando as portas de ferro, despedaçando os leões de bronze, dando o tesouro escondido e revelando a palavra que está em oculto. Cada vez que vier uma mentira no seu coração, busque uma verdade. Uma verdade não é um pensamento positivo, uma verdade é um texto bíblico. Cada vez que você tiver medo, busque uma verdade, combata a mentira com uma verdade. E o texto continua: eu endurecerei o coração de Faraó para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor. E eles fizeram assim. Quem endureceu o coração do Faraó? Irmão, cuidado quando alguém começar a perseguir você e você falar um monte de coisa que eu não vou falar aqui. Se você for para Romanos capítulo 11, verso 25, a Bíblia vai dizer assim: que em partes o Senhor endureceu o coração dos judeus, para que a graça nos alcançasse na plenitude dos tempos. Quem que endureceu o coração de Faraó? Quem endureceu o coração em parte dos judeus? Cuidado. Quando você começar a sofrer perseguição, levante as suas anteninhas e vá conversar com Deus. Ô pai, senta aqui. Como é que é esse negócio? Como é que é isso? Certa feita eu tinha uma funcionária que ela colocava um copo de água atrás da porta do meu departamento. Eu tinha 10 funcionários. 5 para me ajudar na parte administrativa e 5 para rodar o Brasil para atender os clientes. Eu tinha uma função de gerente nacional. E pense numa funcionária que me perseguia. E chegou uma hora que eu não entendi, Anderson, por que ela era daquele jeito. E aí eu esperei todo o departamento ir almoçar, que eu era do gerente que almoçava com todo mundo junto. Falei assim: Deus, o que está acontecendo? Literalmente o Espírito Santo falou assim para mim: olha atrás da sua porta. Tinha um copo com água. Falei: um copo com água.
E não dei bola, fui almoçar. E continuei conversando com Deus durante o dia. E aí, o Espírito Santo me lembrou, hein? Vai atrás da porta. Fui lá, o copo vazio, sem nenhuma água em volta. O Espírito Santo me disse: tem demônio vindo no seu departamento tomar essa água. Eu falei: você está de brincadeira, não é possível. E eu comecei a observar isso. Quando eu observei isso, numa outra oportunidade, todo mundo foi almoçar. Eliseu, você vai almoçar agora? Não, não vou almoçar. Peguei um óleo, saí orando pela minha sala, ungi cadeira, ungi porta. Eu não sei se você é dos crentes que crê nisso ainda, porque até parece que isso saiu de moda hoje. Ungi telefone, mouse, tudo. E ainda peguei o trajeto que eu fazia até a entrada da fábrica, abri um frasquinho pequenininho e saí assim: ura lá vai a Senhor, por gentileza, aqui é a entrada da empresa. Coloca um anjo com a espada na mão, mas a espada desembainhada. Se algum demônio territorial quiser passar aqui, por favor, só degola assim e deixa aí. Qual foi a última vez que você foi tomado de autoridade para fazer isso? Na sua empresa, na sua família, na sua casa? Aonde você percebe que está tendo uma saída assim? Você fala assim: puxa, o dinheiro está saindo, não tem explicação, uma confusão, e o negócio não cresce, não avança. Irmão, levanta as anteninhas. Levanta as anteninhas. A Bíblia diz que foi o Senhor que endureceu o coração de Faraó. Verso de número 6. E aprontou o seu carro, e tomou consigo o seu povo, e tomou 600 carros escolhidos, e todos os carros do Egito, e os capitães sobre eles. Porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém, os filhos de Israel saíram com alta mão. E os egípcios perseguiram todos os cavalos e carros de Faraó, e os seus cavaleiros e os seus exércitos alcançaram o acampamento junto ao mar, perto de Piarote, diante de Baal-Zefon. E aproximando-se Faraó, os filhos de Israel levantaram os seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e disseram a Moisés: não havia sepulcro no Egito para nos tirar de lá, para que morramos desse deserto? Por que nos fizeste isto, fazendo-nos sair do Egito? Opa, peraí, que história é essa do povo clamar a Deus, mas reclamar para o pastor? Como que eu clamo a Deus e reclamo para o meu líder? Como que eu clamo a Deus e reclamo para minha esposa? Como que eu clamo a Deus e reclamo de tudo? Ei, esse texto está me ensinando: se eu clamei ao Senhor, eu descanso no clamor que eu fiz. Não faz sentido essa prática cristã. Eu clamo ao Senhor, visto uma capa de santidade. Senhor, estou clamando a Ti, Tu que estás nos altos céus, ouve por favor a minha oração. A pastora Cris leu no Salmo 34, que nós invocamos o nome do Senhor e nós estamos livres dos nossos inimigos. Aí você liga para o pastor e fala assim: pastor, é o seguinte, que decisão é essa? E começa a reclamar. Irmão, não faz sentido. Não faz sentido clamar a Deus e reclamar para o homem. Uma mulher nos ensina isso. Um profeta libera uma palavra para ela e diz assim: ei, você vai ficar grávida. Por favor, não minta para mim. Não faz isso comigo. Não, você vai ficar grávida. Porque Geazi olha e fala assim: ei, ela não tem filho. Não tem filho? Então tá bom. No tempo certo, no tempo da vida, você estará segurando um filho nas mãos. E a Bíblia diz que essa mulher teve o filho. Esse menino foi trabalhar com o pai na lavoura, passou mal e morreu. Foi colocado na cama do profeta. A hora que ela chega e diz assim: ei, eu vou visitar o profeta. O esposo diz assim: ei, mas não é lua nova. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? E quando Eliseu avista aquela mulher,
ele olha e fala assim, Geazi vai lá, pergunta-se para ela se vai bem com ela, se vai bem com o filho e se vai bem com o marido. Qual a resposta dela? Tudo vai bem? Ah, mentirosa. Não, irmão. Não foi de Geazi que ela recebeu a palavra. Foi de Eliseu, do profeta, que naquele tempo o profeta era Deus na terra. A hora que ela chega diante do profeta, aí ela rasga o coração. Irmão, rasga o coração para a pessoa certa. A pessoa certa para ir você rasgarmos o coração é Deus. Por isso que o texto sagrado nos ensina, ei, entra no teu quarto. Fecha a tua porta. Ora ao teu pai em secreto. Porque o teu pai que está em secreto te responderá. 2022 é um ano de intimidade com Deus. 2022 é um ano de nós, Senhor, Tu és o meu patrão. Você é o meu sócio nesse negócio. Essa história eu ouvi essa semana. Sabe aquele Bill que veio dos Estados Unidos, que passou um tempo aqui? Um empresário gigante nos Estados Unidos, faturando $1 bilhão por ano. 1,4 bilhões de dólares por ano. Ele chegava diante de uma situação, os funcionários falavam assim para ele, ei, o que nós vamos fazer? Ele falou assim, eu não sei, deixa eu perguntar para o dono da empresa. Aí ele falava assim, mas você é o dono da empresa? Ele falou, não, eu fui no cartório e passei toda a minha empresa para Deus. Falei, Deus, você é o CEO dessa empresa. O que eu, como um mordomo fiel, devo fazer a respeito desse assunto? E as pessoas sentadas, Mosailton, na sala de reunião, todo mundo sentado ali. Caramba, o Bill foi lá perguntar para o sócio dele, foi lá perguntar para quem vai falar com ele. Ele foi criando uma cultura organizacional dentro da empresa, ele foi criando uma cultura de dependência de Deus, ele foi criando uma cultura a ponto de todos os funcionários olharem e falarem assim, Bill, o nosso presidente já respondeu? Irmão, quando aquela mulher, em João capítulo 4, no verso 24, se não me falha a memória, ela está no tanque ali, pegando água, ela tem uma conversa com Jesus, e Jesus fala assim, vai lá falar com teu marido, lembra dessa história? Não vou gastar tempo nela. Aí eu assim, não tenho marido. Realmente. Todos os outros, não era? Esse aqui também não é. E agora, você disse a verdade. Sabe o que falta pra gente? De verdade mesmo? Dobrar o joelho diante de Deus. Eliseu, rei e sacerdote, não dobra do joelho. Irmão, vai ler a Bíblia. Sabe aquela assim, no meio da madrugada, você fala, Deus, eu estou diante de uma situação que eu não sei o que fazer. Eu estou rasgando o meu coração diante de Ti. Murmuração é o mais alto nível de ação do inferno na vida de uma pessoa. Eliseu, me dá uma base bíblica, te dou. 1 Coríntios capítulo 10, verso 10. Não vou passar pelos 5 pecados que não fez o povo entrar na terra prometida, só vou chegar no último. E eles pereceram pelo anjo destruidor por causa da sua murmuração. Os 4 tipos de gafanhoto, quais são? Destruidor é o último. Qual é o primeiro? Migrador. O primeiro é migrador. Segundo, cortador. Terceiro, devorador. Quarto, a murmuração chama. A murmuração invoca. A murmuração atrai. A murmuração abre porta para um gafanhoto chamado destruidor, ou para um anjo chamado destruidor, entrar e fazer a festa. Perceba, falavam com Deus e murmuravam para Moisés. Foram consumidos? Não. O que foi isso? Graça. Foi uma manifestação da graça de Deus. Mas deixa eu continuar aqui, irmão. Deixa eu continuar aqui. Verso de número 12. Não é essa palavra que falamos no Egito, dizendo, deixa-nos e sirvamos aos egípcios, pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morramos no deserto.
Porém Moisés disse ao povo: não temeis, estais quietos, e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque os egípcios que vocês hoje veem, nunca mais tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Irmão, quando eu vi esse texto, passou um filme na minha cabeça, como deve estar passando um filme na sua. Moisés diz assim: o que você está passando hoje, você não vai mais passar. Esse texto explodiu na minha alma assim, ó, pá! O que eu estou passando hoje, a perseguição que eu estou passando hoje, a escassez que eu estou passando hoje, a luta que eu estou passando hoje, a adversidade que eu estou passando hoje, o texto sagrado está dizendo para mim e para você, e isso que você está vivendo hoje, você nunca mais vai viver. Eu não sei se você crê em palavras proféticas, mas isso é uma palavra profética. Eliseu, como que você sabe que isso é uma palavra profética? É simples. Quando a palavra profética, ela choca a sua realidade, e você não vê compreensão humana no cumprimento dela, isso é palavra profética. Eis que te digo, irmão, libera uma palavra sobre você, hoje tu comerás uma pizza. Irmão, isso não é palavra profética. Eu sei que eu vou comer alguma coisa no final do culto. Nem que seja um misto quente gostoso ou um shawarma kebab. Oh, aleluia! Esse é bom. Ele está dizendo assim: ei, o que hoje você está vivendo, você não vai mais viver. A perseguição que você está sofrendo, você não vai mais. Irmão, uma coisa é você falar isso baseado no seu achômetro. Outra coisa é você ver um texto e você falar assim: uau! Deus fez isso com Israel. Se fez isso com Israel, me dá base bíblica para isso acontecer comigo. Pegou? Disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem, e tu levanta a tua vara, e estende a tua mão sobre o mar, e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Irmão, o que é que você tem na sua mão? Cajado é sinal de autoridade. O que é que você tem na sua mão? Família. O que é que você tem na sua mão? Empresa. O que é que você tem na sua mão? Um sonho, um projeto. O que é que você tem na sua mão? Casamento. O que é que você tem na mão? Filhos. Tudo isso é sinal de autoridade que Deus já entregou na sua mão. Tudo isso é coisa que Cristo já conquistou para mim e para você. E nós só nos deparamos com o cajado e olhamos e falamos assim: um cajado. Irmão, isso aqui é um sinal de autoridade. E eu te pergunto de novo: o que é que tem na sua mão? É uma igreja que tem na sua mão? É um sinal de autoridade. É uma empresa que tem na sua mão? É um sinal de autoridade. E o texto diz para a gente aqui, verso de número 17: e eis que endurecerei o coração dos egípcios, e estes entrarão atrás deles, e eu serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e em seus carros e nos seus cavalos. Irmão, o que você tem na mão é uma possibilidade de você exercer um dom, um talento, uma habilidade, e você permitir que Deus faça isso através disso que está na sua mão. Aleluia! Quando eu olho todo esse relato bíblico, eu falo assim: rapaz, na verdade essa perseguição era para Moisés exercer a sua autoridade. E eu posso chegar a essa conclusão. As lutas e dificuldades que vêm sobre a nossa vida, ao longo desses 17 anos, foi exercício de autoridade. Exercício de autoridade, Saulo, exercício de autoridade. Mas Deus, por que isso? Exerça autoridade. Mas Deus, por que isso? Exerça autoridade. Mas o que você tem na sua mão, utilize isso e exerça autoridade. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor quando for glorificado em Faraó, em seus carros e seus cavaleiros. E o anjo de Deus que ia diante do exército de Israel. Você já me conhece, sabe que eu sou apaixonado pelo Antigo Testamento. E quando eu vejo essa expressão, eu vibro. Eu vibro. Porque o texto diz que o anjo do Senhor ia diante do povo. O texto diz assim: olha, eu tinha uma direção.
o anjo ia. E quando o exército chegou perto, sabe aquele dia, o quase foi, quase aconteceu. Irmão, foi quando o anjo saiu da frente e entrou atrás. Olha só que interessante, ele diz assim, no verso de número 19, que a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás. E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel, e a nuvem era trevas para aqueles, e para este clareava a noite, de maneira que em toda a noite não se aproximou um do outro. Preste atenção nisso. O fogo do céu e o fogo do inferno é o mesmo. A matéria-prima é a mesma. O problema é quem passa pelo fogo. A água é uma só, mas o problema é quem passa pela água. O vento é um só, mas a questão é quem passa pelo vento. Eliseu, me dá um texto bíblico, claro. Quando passares pelas águas, elas não te submergirão. Quando passares pelos rios, quando passares pelo fogo, não te queimará, nem a chama arderá em ti. A questão não é o fogo, a questão é quem passa pelo fogo. Para o povo de Deus a nuvem era proteção, para o povo de Deus a coluna era proteção, para o fogo de Deus o anjo era proteção, mas para o inimigo era terror. Irmão, eu quero profetizar um terror nos seus inimigos hoje em nome de Jesus. Um terror sobre as dificuldades que você tem passado. Essas situações precisam ver o terror de Deus. Precisam ver o terror de Deus. E aí o texto ele diz assim: então Moisés estendeu sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um vento forte oriental toda aquela noite. E o mar tornou-se em seco e as águas se partiram. Aleluia. E os filhos de Israel entraram no meio do mar seco, e as águas foram-lhes como um muro à sua direita e à sua esquerda, e os egípcios os seguiram e entraram atrás deles, todos com os cavalos de Faraó, e os seus carros e os seus cavaleiros até o meio do mar. Então sucedeu que na vigília daquela manhã, o Senhor na coluna de fogo e de nuvem viu o campo dos egípcios e alvoroçou o campo deles, e tirou-lhes as rodas dos carros e dificultosamente os governavam. Ei, você sabia que tem anjo carpinteiro e anjo mecânico? Irmão, por favor, pense na cena. A Bíblia diz que toda noite soprou um vento. Energia potencial acumulada. O que é que Deus estava esperando? Uma ação de Moisés. Deixa eu profetizar na sua vida. Deus tem uma energia potencial acumulada, só está esperando uma ação sua. A hora que uma ação sua for realizada, uma energia potencial concentrada de Deus é liberada. Eliseu, de onde você tirou isso? Do texto. Porque o povo estava na frente, os egípcios estavam atrás, e eles estavam ali. E agora, o que eu faço? E Deus fala assim: cara, eu só estou esperando você pôr o pé no mar. Eu só estou esperando você usar da sua autoridade. Eu só estou esperando você colocar esse cajado e abrir esse mar. Eu só estou esperando você fazer isso para que de lá para cá, longe do seu alcance visual, você perceba aquilo que vai acontecer. Você sabia que Deus trabalha longe do nosso alcance visual? Deus trabalha longe do nosso alcance visual. Porque eles não estavam vendo. A hora que eles tomaram uma atitude. Rapaz, toma uma atitude. Lança um produto. Se entrega num ministério. Tenha uma atitude. Assuma uma responsabilidade. Se coloque à disposição. Uma atitude. Liberou uma energia potencial de Deus concentrada, que estava do outro lado do mar. A hora que eles fizeram isso, a Bíblia diz que eles, por toda aquela vigília, atravessaram. E o texto sagrado nos mostra que foi Deus de novo, irmão. Deus sabe das nossas condições.
Como que 600 mil homens, de pé fora mulheres e crianças, iam conseguir proteger as crianças, proteger as mulheres, o gado que estava com ele, os recursos financeiros que estavam na mão. Ei, toda essa condição vem de Deus. E Deus diz assim: esse é o meu povo. E Deus está dizendo para você essa noite: você é meu filho, você é meu filho, e é eu quem cuido de você, como eu cuidei do povo de Israel saindo do Egito. E o texto sagrado nos mostra que foi Deus que tirou as rodas. E os carros não podiam mais ser governados. E ele diz assim, no verso de número 26. E o Senhor disse a Moisés: estende a tua mão sobre o mar, para que as águas tornem sobre o mar e sobre os egípcios, para que os seus carros venham sobre os seus cavaleiros. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o mar retornou a sua força ao amanhecer, e os egípcios, ao fugirem, foram ao encontro dele, e o Senhor derrubou os egípcios no meio do mar, porque as águas tornando cobriam os carros e os cavaleiros e todo o exército de Faraó, que Faraó os haviam seguido no mar, e nenhum deles ficou. E o povo de Israel foram pelo mar seco, e as águas foram-lhe como muro à sua direita e à sua esquerda. Assim o Senhor salvou Israel naquele dia da mão dos egípcios. E Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E viu Israel a grande mão que o Senhor mostrara aos egípcios, e temeu o povo do Senhor, e creu no Senhor, e em Moisés, e em seu servo. Não foi Deus que fechou o mar. Não foi Deus que fechou o mar. Quem fechou o mar? Irmão, o negócio está na tua mão, é você fazer. Você pode ser que tenha feito alguma coisa ao longo desses 17 anos, mas eu estou dizendo aqui para você essa noite: tem mais 17 anos para você. Não, eu vou dizer de novo para você: eu não sei o que você conseguiu fazer nesses primeiros 17 anos, mas tem mais 17 anos para você orar, para você profetizar, para você empreender, para você crescer, para você avançar. E a Bíblia diz que esse sinal fez o povo crer em Deus. A questão não são palavras liberadas, a questão não são movimentos realizados, pregações feitas, aulas, escolas. Tudo isso não tem validade nenhuma se nós não crermos naquilo que ouvimos. A Bíblia diz que depois que Deus fez todos esses sinais e todas essas maravilhas, o povo creu. Irmão, você está aqui hoje, é um sinal do cuidado de Deus. Nós na pandemia perdemos 5 da família. Esse ano eu faço 42 anos, eu sei que não parece que eu vou fazer 25. Mas um primo meu de 45 anos tinha reumatismo no sangue. Pegou Covid num dia, no outro, 7 palmos para baixo da terra. Enterramos 5 da família. E quando eu olho esse texto, quando eu vejo todo mundo de pé, saudável, mesmo com luta, mesmo com dificuldade, mesmo com aflição, eu vejo a boa mão de Deus. E o que falta para mim e para você, sabe o que vai nos levar para os próximos 17 anos da Comunhão Cristã Betel, aqui em Balneário, ou em qualquer lugar que ela plante igreja? Sabe uma coisa que vai levar você para os próximos 17? Crer em Deus. Crer em Deus. Há uma provisão celestial sobre essa casa. Não é falta de recursos sobre essa casa. Não é falta de dinheiro na sua mão. É falta de eu e você crermos em Deus. Tem egípcio? Tem. Tem luta? Tem. Mas o que tem na sua mão? O que tem na sua mão é o que Deus vai usar. E você tem coisa na sua mão. E quando eu olho esse texto, eu falo assim: uau! Deus cooperou com Moisés para abrir o mar. Anderson. Aí ele fala assim: Moisés, você já aprendeu, não aprendeu? Então fecha o mar você. Fecha o mar você. E o texto sagrado diz: os egípcios que perseguiam viram mortos no mar.
Eu não estou falando de pessoas, eu estou falando de situações. Eu estou falando de condições. Eu queria que você ficasse de pé no nome de Jesus. Sabe o que acontece em Êxodo 15? Eles cantam o hino da vitória. Sabe o que acontece em Êxodo 15? Eles celebram. Sabe o que acontece em Êxodo 15? Eles olham para trás de 17 anos e falaram assim: uau, como a boa mão de Deus foi sobre a nossa vida ao longo desses 17 anos. Como foi boa a mão de Deus sobre a minha vida, sobre a minha família, sobre o meu ministério. Como foi boa a mão de Deus sobre a minha saúde, sobre a minha integridade física. Como foi boa a mão de Deus ao longo desse período. Mas deixa eu dizer para você, meu irmão, tem mais 17 anos de história para você construir neste lugar. Tem mais 17 anos de ministério para você exercer. Tem mais 17 anos para você expulsar demônio, curar os enfermos. Tem mais 17 anos para você ensinar muita gente. Tem mais 17 anos para você profetizar e ver esse lugar liberto. Tem mais 17 anos para muita coisa acontecer na sua vida. Mas aí você precisamos crer em Deus. Você vai entrar num projeto, creia em Deus. Você vai fazer alguma coisa, creia em Deus. Não entre com um semblante derrotado. Se Deus quiser, Ele faz. Se Deus achar que Ele pode, Ele faz. Isso é coisa de crente preguiçoso. Deus, eu sou teu filho. Querido, esses dias eu estava fazendo um negócio que não estava dando certo, Anderson. Não estava dando certo. Eu abri o texto no Salmo 1, verso 3. Apesar que eu sei ele de cor. Mas eu abri ele e falei: Deus, está escrito aqui, ó. Aqui está escrito que eu sou como árvore plantada junto a ribeiros de águas correntes, cujas folhas não caem, os frutos dão na época certa, e tudo quanto eu faço prospera. Por que não está dando certo? Por que não está funcionando? Se o texto diz que eu sou assim, se o texto diz que eu sou assim, Deus, é o seguinte: o problema agora é seu, não é meu, porque está escrito na sua palavra, e eu creio na sua palavra. Diabo, pegue suas coisas, sai daqui, em ordem alfabética, sem fazer barulho, e vai embora. Porque essa autoridade veio sobre a minha vida. Vocês estarem aqui 17 anos, porque há uma autoridade de Deus sobre a sua vida. Agora eu preciso multiplicar essa autoridade. Eu preciso exercer isso. E quando eu olho esse texto, irmão, não sei você, mas eu pego o meu jaleco, não, a minha roupa de jiu-jitsu, e eu vou brigar com o texto. Eu rolo no tatame com o texto. Eu quero despertar você nessa noite. Quero despertar para você olhar para os 17 anos para trás e falar assim: egípcio, bye bye. Ficou no mar. Situação de confusão ficou no mar. Situação de briga ficou no mar. Escassez ficou no mar. Falta de recurso ficou no mar. Aí você vai lembrando de coisas. Briga na família ficou no mar. Confusão ficou no mar. Eu não sei o que é. Ficou no mar. Agora é o que? Agora eu caminho rumo ao lugar que o Senhor tem preparado. E o verso de número 1 de Êxodo 15, eles passam a ficar alegres. Porque eles falam assim: uau. Eu sou do Ministério de Ensino, mas eu tenho uma impressão profética. Os próximos anos serão anos muito alegres. Muito alegres. Muito alegres. Ano de felicidade. Ano de alegria, meu pastor. Meu irmão, estenda a sua mão. Você tem um cajado. Você tem um cajado na sua mão. Qual é esse cajado de autoridade que você vai usar essa noite? Apresente ao Senhor. Deus está falando assim: eu já te dei esse cajado, eu já te dei uma autoridade. O que é? É o seu ministério? Então fala assim: Senhor, está aqui, ó. Eu uso o meu ministério, eu abro esse mar. É uma empresa que você tem na mão. Você fala assim: Deus, eu uso essa empresa e eu bato nesse mar, e esse mar vai se abrir, os egípcios vão ficar no meio do caminho. Pai Celestial, em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu peço a Ti, que no nome de Jesus, o meu irmão nessa noite possa aprender a usar da autoridade que o Senhor deu a ele. Que no nome de Jesus ele se aproprie disso que o Senhor está dando a ele. O Senhor já deu um ministério. O Senhor já deu uma família. O Senhor já deu uma empresa. O Senhor já deu um casamento. O Senhor já deu filhos. Para alguns o Senhor já deu até netos.
Isso são sinais de autoridade, Senhor. Cajados que o Senhor deu para a tua igreja usar com autoridade. Que todo espírito de medo saia no nome de Jesus. Todo espírito de murmuração e de reclamação saia no nome de Jesus. E que cada um aqui possa romper este ano de 2022, recebendo uma provisão celestial, uma provisão do céu, Senhor, uma provisão com direção, uma provisão com proteção, uma provisão com sabedoria para usar. Livra-nos, Senhor, de usar as nossas provisões com bezerros de ouro. Ajuda-nos a usar as nossas provisões com aquilo que é eterno, com salvação de pessoas, com evangelização, com impacto no reino de Deus. Senhor, para os empresários que aqui estão, abre, Senhor, as comportas dos céus e faz chover nessa noite. Abre, Senhor, as negociações, abre, Senhor, os contratos. Senhor, envia o anjo com uma caneta assinando papéis, movimentações de documentos, movimentações de contratos, movimentações, Senhor. Pai, eu não saí de São José para passear aqui, Senhor. Senhor, eu vim com uma palavra no meu coração. Eu vim com uma palavra de abençoar essa igreja, de abençoar os meus irmãos. Por isso, de uma forma profética, eu faço isso, Senhor. Deus, que haja um movimento agora nos pés e nas pernas de cada um. Movimento, Senhor, que eles saiam de um lugar e vão para outro lugar, atravessando a pé seco, a pé enxuto, vendo, Senhor, as maravilhas do que é uma coluna, um muro de água de um lado, um muro de água do outro, e passando, e vendo do outro lado, e olhando para trás, e vendo o livramento que o Senhor dá. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Deus está dizendo para você: deixe eu trabalhar essa noite. Deixe eu trabalhar na sua vida. Deixe eu trabalhar no seu coração. Deixe eu trabalhar na sua mente. Deixe eu trabalhar nas suas emoções. Senhor, enquanto o Senhor trabalha, nós descansamos. Nós descansamos em Ti, no nome de Jesus. E essa noite é uma noite de alegria, é uma noite de festa, é uma noite que nós celebramos a nossa libertação, celebramos a derrota dos nossos inimigos, celebramos a vida nova em Cristo Jesus. Amém, amém, amém.